Quando a gente pensa sobre injustiça em premiação de filmes, o Oscar é o pai de todos. A gente pode lembrar de casos como o da Hattie McDaniel em O Vento Levou, que ela não pôde pegar o seu prêmio por conta da cor da sua pele, o Oscar de 42 de Cidadão Kane ou de 84. Tem gente que fica sentido pelo episódio 76 que Rock ganha de Taxi Driver, mas é uma coisa que eu não levo tão em consideração. Perder para Rock, que virou um marco na cultura, diferente de outros casos, não parece tão trágico. Não é como o caso de 21, 22, que o filme não sobreviveu ao tempo. Foi uma tristeza essas últimas premiações, mas apesar de tudo, o Oscar mais injusto, que mais me dói, é de 87. No centro dessa história, a gente tem o Ennio Morricone, que na época ele já era consagrado, estabelecido na indústria como um maestro, ou compositor de trilha sonora que mudou a história do cinema. Mas para ele chegar aqui, o caminho foi muito longo, porque no início da sua carreira, ainda como trompetista, fazer música para cinema era rebaixar o músico. Segundo a sociedade na época e os professores de música, quem fazia trilha para filme era músico de última linha. É inconcebível a gente imaginar que esse cenário um dia existiu, porque atualmente a gente vê a trilha sonora para filme não só como música contemporânea, mas hoje é música instrumental, é música erudita. Mas na época não. Na época era música de última linha. E para um jovem Ennio Morricone que vivia entre a nata dos músicos, seu pai era um músico muito experiente, quando ele começa a trabalhar com filme, o preconceito veio na hora, a rejeição. Foi um grande drama essa fase da sua vida. É o jovem que tinha futuro, mas acabou caindo em produção para filme, uma pena. Hoje é até um pouquinho compreensível essa visão da época. Na época, um maestro no cinema não passava de um compositor de acompanhamento, uma orquestra que dificilmente fazia alguma coisa a não ser um acompanhamento. Dificilmente a orquestra fazia contraponto à melodia ou era a própria melodia. Dificilmente, como eu disse, a orquestra seria protagonista da música. Era como rebaixar a orquestra para um simples som de fundo. E aqui existe a grande influência de Ennio, porque ele não pretendia fazer isso. Aqui a gente tem a primeira grande influência de Ennio para a história das composições para cinema, porque para ele, a orquestra não ia fazer só o acompanhamento, ela ia fazer o contraponto. C'era il contrappunto dentro, non c'era nessun motivo per farlo, bastava un accordo d'accompagnamento. C'è il contrappunto sempre. Finirà, me l'hai detto tu. Ela veio como música erudita e sua função não era só adaptar a música ao filme, mas adaptar o filme à música. Não é à toa que mais tarde a gente vê casos da trilha sonora estar pronta antes do roteiro. Imagina, Sérgio Leone preferia fazer o roteiro depois da trilha. Sua música era colocada durante a gravação do filme. Os microfones captavam a música de forma diegética, é como se a trilha estivesse dentro do filme, no set de filmagem. Isso ultrapassa tudo que a gente pensa sobre o que é música para filme, que na teoria é um trabalho de pós-produção. Então, além da trilha sonora fazer contraponto, ela cantar, ela também ditaria tudo sobre o filme. Ennio Morricone diz que o diretor ele pode fazer o que ele quiser com o filme, ele pode mudar o roteiro, ele pode dar palpite na fotografia, mas na trilha sonora não. A trilha sonora deixa comigo. Ele já dispensou muito trabalho por conta de diretor que queria influenciar na trilha. É um compositor muito fora da curva, né? Outra grande ideia de Ennio que se tornou tendência e hoje praticamente todos os compositores fazem é trazer uma estrela para cantar a música principal do filme na sua versão canção. Assim como a gente teve Celine no Titanic, Adele no 007, tudo que a Disney fez posteriormente, né, com Phil Collins, até trazendo a rainha da Broadway para cantar Let It Go junto com a Aurora. E isso é herança de Ennio, que lá na década de 70 trouxe Joan Baez para a trilha que virou um hino. A trilha para Sacco Vanzetti, filme de 1971. Tudo começou aqui. Joan, que era uma musicista que já era o grande nome da música country folk, ícone do movimento hippie e flower power. Na época, Bob Dylan ainda se sustentava nela, pegava carona com a sua fama. Ennio criou essa tendência e essa música hoje é, como eu disse, o grande hino. Here's to you, Nicola and Bart. It's an anthem. Aqui tudo da trilha sonora mudou. Isso, claro, sem citar sua influência antes da década de 70.
Algo que ele também foi precursor, uma grande coragem, que é adicionar sons que nunca tinham entrado em uma orquestra antes. Gritos desafinados, sons de coiote, corrente, barulho dissonante, tudo isso, repito, que ninguém ousava colocar numa orquestra. Era um grupo de rottura, porque não usava le tecniche tradizionali. E é por isso que todos os maestros da época torciam o nariz para Ennio. É como se ele estivesse desrespeitando a grande beleza da música e o espírito da música. Esse é Morricone, um compositor que continuou inovando até o último álbum e, por incrível que pareça, apesar de não ser exatamente algo inédito, nunca havia sido indicado ao Oscar antes. Eu digo que não é inédito porque a gente já cansou de ver gênios esnobados por aí, mas aqui a gente está em 1986. Roland Joffé, o grande diretor, finaliza o seu filme A Missão, filme com Robert De Niro. Tem 2 vídeos no canal sobre esse filme, inclusive, tá? Ele finaliza esse filme sem trilha sonora e ele tem uma ideia, que é apresentar esse filme para Ennio. E Ennio assistiu. Só ele e Joffé tiveram a oportunidade de assistir A Missão sem trilha sonora. Deve que é um espetáculo. Ennio, então, ele conta que quando assistiu ele ficou indignado e ele disse que esse filme não precisava de trilha sonora, ele já era brutal demais. Então, se Ennio disse, eu acredito. Se eu fosse Roland Joffé, eu também não iria insistir, e ele não insistiu. O filme ficaria sem trilha sonora, ele seria lançado sem trilha, imagina isso. Até que um telefonema, o Ennio liga e vem com uma grande ideia, que é Oboé, a grandiosa Gabriel Oboé. Ennio então compõe 3 trilhas principais para a missão. O Oboé de Gabriel, que representa o início, uma melancolia misturado com fé e gratidão. River, que é uma beleza da natureza, os povos, o otimismo. E Démission, a grande dúvida, o questionamento, a guerra, a tragédia, o fim. Os 3 atos do filme em 3 trilhas. Não dá para acreditar nisso. E o mais impressionante é o que virá em seguir. Segundo o próprio Ennio, ele percebe no fim de tudo que essas 3 trilhas combinavam perfeitamente. Elas estavam no mesmo tom e elas combinavam. Cioè i 3 temi erano combinabili tutti insieme. Tutto questo è venuto senza che io lo volessi, quasi che ci fosse qualcosa che me lo suggerisse, la musica, la sua logica. E o que ele fez para o clímax de tudo? Considerando que cada uma das 3 significam 3 fases do filme, né? Como eu disse, 3 atos, ele mistura e toca as 3 ao mesmo tempo. O maestro maestrando 3 músicas ao mesmo tempo. Essa é a força da trilha de A Missão. Essa é a força dessa composição. Isso é épico. E agora a gente está no grande dia. 30 de março de 1987, a premiação de Oscar. Ennio viaja, atravessa o oceano para a premiação e tudo já começa meio dividido, tá? Michael Caine ganhar o prêmio de melhor ator coadjuvante, todo mundo queria para William Dafoe em Platoon, mas tá bom. Até porque tudo já começou errado. A Costa do Mosquito nem deu as caras, ninguém indicou. De Niro não foi indicado a melhor ator. Paul Newman ganha o grande prêmio da noite, não pelo papel, mas pela sua história. E eu vou ignorar de verdade que existe Oscar honorário para isso. Eu arrisco dizer que De Niro nesse filme é uma das melhores atuações, se não a melhor atuação da sua carreira. Mas enfim, a trilha sonora era a grande esperança. Morricone era o preferido, ele já tinha conquistado a América, ele já não era só um compositor italiano qualquer, e ele era o preferido, não tinha jeito. Mesmo que ele estava concorrendo com grandes nomes como o Jerry Goldsmith e o James Horner, ele era o preferido. E quando o prêmio vem, a surpresa. Herbie Hancock é o grande vencedor. A sensação ela é ambígua, porque aqui a gente está vendo a primeira e única vez que um jazzista ganha o Oscar de melhor trilha sonora original. E sim, é um músico negro com essa sonoridade de jazz
contemplado pela única vez no prêmio do Oscar. Isso é histórico, isso é marcante, é impactante. Mas como eu disse, é ambíguo, é questionável. Porque o que a gente tem aqui na trilha de Hancock para Round Midnight, que inclusive o Scorsese está nesse filme, é uma coletânea de jazz. A própria trilha principal que dá o nome ao filme é, na verdade, uma releitura, uma regravação de uma música de jazz da década de 40. Ennio até desabafa com Giuseppe Tornatore sobre esse acontecimento. Ele diz que o Hancock é um grande trompetista, é um grande músico, mas as trilhas não eram originais. O que pensar sobre isso? A injustiça que pelo menos marcou a história do jazz e do mundo, mas como eu disse, com um álbum que é mais uma coletânea de jazz do que uma trilha original. Eu não sei o que pensar. Eu sinto a injustiça, mas eu não sei o que pensar.